E aí pessoal, tudo bem? Vitor Peixoto na área e hoje eu estou aqui para comentar com vocês e transmitir o meu conhecimento sobre dimensionamentos para clientes do grupo A. Diferente daqueles clientes do grupo B, onde os clientes consomem e pagam uma única tarifa durante todo o dia, os clientes do grupo A têm uma diferenciação em determinados momentos do dia. Por isso, eles têm uma forma de dimensionamento diferente dos clientes do grupo A. Além disso, hoje, nesse vídeo, a gente vai abordar sobre como funciona o sistema de compensação, como a gente dimensiona esse projeto e, principalmente, quais são os erros mais cometidos e também o que eu julgo ser importante no dimensionamento de um projeto fotovoltaico para clientes do grupo A. Com isso, espero que vocês, ao final desse vídeo, peguem esse conhecimento e apliquem aos clientes que vocês têm. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, algo sobre o dimensionamento do grupo A, eu vou pedir para que vocês entrem em contato conosco logo abaixo do vídeo, para que a gente possa trocar mais informações. A nossa ideia com a Academia do Sol é justamente essa, é fomentar o sistema de energia solar e formar profissionais cada vez mais capacitados. Então, conto com vocês e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho que a gente vai estar aqui sempre postando conteúdos de alto valor. Então, com isso, a gente começa a nossa aula de hoje. Pessoal, basicamente, essa é uma conta de energia de um cliente aqui da nossa região da Grande Vitória. A gente aqui, na maior parte do Espírito Santo, a gente tem a concessionária EDP. A EDP é Celsa, a antiga é Celsa aqui pra gente. E eu peguei uma fatura da EDP justamente pela facilidade que a gente tem aqui. Mas não necessariamente você vai lidar com os clientes da EDP. Então, por isso, se tiver alguma coisa diferente da sua área de distribuição, da área de concessão de uma outra concessionária, não entrem em pânico, fiquem tranquilos que as informações que eu vou abordar aqui, elas servem para todas as outras concessionárias. Basicamente, nessa primeira fatura e nessa primeira página da fatura de energia da concessionária da EDP, o que eu observo? Primeiro, o grupo que esse cliente está, né? Então esse é um grupo A, A4, da modalidade tarifária verde, tá? Essa é uma informação importante, mas não é tão importante neste momento para a gente, mas é de suma importância que a gente observe aquilo que está sendo descrito pela concessionária. Além disso, o outro ponto importante para a gente nesse momento do dimensionamento é entender qual que é a demanda contratada. Então a demanda contratada fora a ponta é 100 kW, tá? Além disso, outras informações que são importantes que a gente vai utilizar no nosso dimensionamento são as alíquotas de impostos. Então 0,64 para PIS, 2,93 para COFINS e 25% para ICMS. Esses são os impostos que são cobrados ou que foram cobrados nessa fatura do mês de outubro desse determinado cliente, tá? Além disso, a gente tem que levar em consideração sempre a contribuição de iluminação pública. Por que isso? Porque esse é um valor que continuará sendo cobrado da fatura de energia, tá certo? Descendo um pouco mais na nossa fatura aqui da concessionária EDP, obviamente essa não é uma fatura de energia toda detalhada porque tem dados que, primeiro, não são importantes para o nosso estudo e, segundo, que eles não podem ser divulgados, são dados sensíveis do cliente. Logo, eu simplifiquei a fatura e trouxe os dados mais relevantes para o nosso estudo. Então, aqui a gente tem o que foi descrito, o que foi apurado, na verdade, no mês que foi apurada essa fatura. Então, a gente está falando do consumo ativo de ponta, consumo ativo fora ponta e a demanda contratada. Aqui são outras informações importantes e a mais importante, como eu disse anteriormente, aqui nesse momento é a demanda contratada. E aí, na terceira parte dessa fatura de energia, a gente tem talvez um dos insumos mais importantes junto com a demanda contratada, que é o histórico de consumo. Esse histórico ele vai nos fornecer informações
de suma importância para que a gente entenda qual que seria o sistema ideal para o cliente, ou então, através da demanda contratada, qual é o limite que eu vou poder colocar de sistema fotovoltaico, ou melhor, qual será o limite do inversor. Por que isso, pessoal? Basicamente o seguinte, a demanda contratada, ela é o fator limitante dentro de um projeto fotovoltaico. A gente vai abordar isso logo em seguida quando a gente for fazer o dimensionamento. Mas quando a gente olha para a fatura de energia e a gente vê a demanda contratada, por exemplo, de 100 kW, eu já sei que o máximo que eu vou poder colocar de inversor fotovoltaico, ele é 100 kW. Por quê? Se eu tiver que colocar mais potência de inversor, uma maior potência de inversor, eu terei que contratar uma demanda maior. E nem sempre é viável, nem sempre aumentar a demanda contratada vai tornar esse projeto tão viável como mantendo essa demanda. Então, o primeiro ponto que eu olho para quando eu pego uma fatura de energia é qual que é a minha demanda contratada. Porque aí eu já tenho uma estimativa do tamanho do projeto, certo? E logo em seguida, o que eu olho é o histórico de consumo. Então, para vocês que estão começando a dimensionar projetos um pouco maiores, olhando para faturas do grupo A, eu sugiro que vocês, sempre que pegarem uma fatura de energia, olhem para demanda contratada e também o histórico de consumo. Esses são os dois pontos principais da fatura de energia. Voltando aqui para o nosso estudo, a gente vai começar e a gente vai abordar agora a nossa planilha de dimensionamento. Aqui na Academia do Sol, a gente desenvolveu uma planilha no qual nos facilita e nos dá uma dinâmica muito maior para poder dimensionar e fazer estudos de projetos fotovoltaicos. Por quê? Eu não posso pegar e ficar fazendo esses estudos na mão. Então essa planilha que a gente criou, e vocês vão poder ter acesso clicando no link abaixo, vocês terão uma facilidade tão grande quanto a gente, tá? Então, sem muitas delongas dentro dessa parte da planilha, até porque ela é muito autoexplicativa, a gente praticamente faz o seguinte. Então, a primeira coisa que eu identifico é o estado, que aqui no nosso caso é o Espírito Santo. Esse cliente é da cidade de Vitória, conforme está descrito aqui no local de consumo. Então, quando eu clico aqui, eu tenho a oportunidade de escolher quais são os estados e, naturalmente, qual que é a cidade. A distribuidora é EDP, conforme eu falei. Então, conforme eu alterar aqui nessa planilha a concessionária, ela automaticamente também vai fazer a alteração das tarifas. Então, isso é algo já automático que essa planilha já faz. Além disso, lembra que eu falei com vocês no começo da nossa aula que a gente tem que lembrar dos impostos para colocar eles aqui. O ICMS, ele é um dado que cada estado tem o seu. Porém, o PIS e o COFINS são impostos federais e que são apurados mensalmente. Então, não precisa tomar tanto cuidado com o PIS e COFINS, porque na média eles vão estar muito próximos a esses valores que a gente acabou de colocar. A demanda contratada, como a gente viu anteriormente, ela é uma demanda contratada de 100 kW. A área disponível, isso daqui é um dado que você vai ter quando você for fazer uma visita técnica. Então, se você ainda não fez essa visita, bote um valor estimado, que você pode encontrar esse valor até pela localização no Google Maps, e talvez essa seja uma outra aula onde a gente vai abordar sobre esse conteúdo. A iluminação pública, então qual é o valor de iluminação pública que esse cliente está pagando? Esses dados já estão aqui justamente para acelerar a nossa aula e a gente não perder tempo colocando dados. A nossa ideia aqui é de fato passar o conteúdo para vocês. Qual que será o consumo instantâneo, ou seja, quanto que esse cliente ele consome de energia enquanto o sistema está gerando. Geralmente, para clientes comerciais é 70% e para clientes residenciais é 30%. Logo, a maior energia que é gerada, ela é consumida instantaneamente. Então, no momento que há geração, já há o consumo. Então, isso faz com que o sistema fique mais rentável. Por que ele fica mais rentável? Basicamente, eu estou deixando de consumir a energia da concessionária.
Aqui existe a possibilidade também nessa planilha da gente colocar clientes de baixa tensão. Hoje eu não vou entrar nesse assunto, mas se vocês quiserem, comenta no vídeo para saber se vocês têm interesse para a gente explicar um pouco mais como que a gente faz esse estudo entre clientes do grupo A e clientes do grupo B para um mesmo dimensionamento. Além disso, a gente tem esses fatores aqui de correção. Não vou entrar dentro de cada um aqui agora, mas basicamente dentro desse cliente, daquilo que a gente viu quando a gente visitou, essas são as premissas utilizadas. Então o nosso fator de correção ele ficou em 79%. O módulo que a gente vai utilizar é de 340, tá? O cliente, vocês vão escolher o nome do cliente, então aqui eu coloquei o nome do cliente. A marca do módulo, a gente vai entrar e vai fazer uma cotação desse material logo em seguida. A marca do inversor e também a potência do inversor orçado. Logo em seguida, o que eu trabalho aqui é pegar aqueles dados do histórico de consumo, ou seja, da própria fatura de energia, e inseri-los aqui. Isso vai trazer de antemão um resumo aqui que a própria planilha faz para a gente. Então, qual que é a potência necessária? Então, a potência necessária, de acordo com esse histórico de consumo fora ponta e o consumo ponta, a potência necessária seria 198,56 kWp. A planilha já faz isso automático, tá? Então, nessa planilha você não precisa ficar preocupado com essa situação. Basta você inserir os dados corretamente e, para isso, você, se preciso, confere 30 vezes, tá? Porque você não pode errar no seu dimensionamento. Tá? Então, fazer um dimensionamento correto é o primeiro ponto para realizar uma boa venda. Tá? Então, essa planilha ela já me dá a potência necessária, então quanto de energia esse cliente precisa gerar. Então, o outro ponto que ele me dá é qual a limitação pela demanda contratada. Lembra que eu falei para vocês logo no começo de que é importante a gente já olhar a demanda contratada, porque a demanda ela vai limitar o tamanho do sistema, então a gente geralmente olha para ela nesse momento. A limitação pelo espaço, aqui o espaço ele não é um fator limitante, porque a gente tem aqui 2.950 metros quadrados disponível para instalação, tá? E aqui se tivesse uma usina de solo e a gente tivesse que usar o tracker ele otimizaria o meu sistema, mas aí a gente pensa nesse e desenvolve esse assunto em outro momento. O que eu vou escolher? Aqui eu vou escolher o 130 kWp, tá? E não um sistema maior. E por que eu vou escolher esse sistema de 130 kWp? Porque se eu escolher um sistema de 198 kWp, eu automaticamente vou ter que aumentar a minha demanda contratada. O que, de todos os casos que a gente já trabalhou, já estudou aqui, não faz sentido. Por quê? Se eu tiver que aumentar a minha demanda contratada, eu estou aumentando um custo fixo para o cliente. E essa não é a intenção quando a gente dimensiona um projeto para reduzir custos de uma empresa. Tá? O próximo passo é a gente partir para dentro do nosso orçamento. Tá? Então, esses são valores hipotéticos, esses são valores que vão alterar conforme região, conforme você tem pessoas dentro da sua empresa, conforme o seu poder de compra, conforme a sua localização frente ao cliente. Tudo isso são informações que você terá que desenvolver ao longo da sua jornada como um empreendedor, como um projetista, como um vendedor. Então, independente de onde você atue ou como você atue, se você vai dimensionar um projeto, você tem que sim saber quais são os custos que a sua operação leva para dentro do seu estudo. Então aqui a gente colocou valores hipotéticos e aí o que a gente vai olhar agora? A gente vai no portal da Forteleve fazer um dimensionamento desse sistema. Então aqui eu vou clicar aqui para abrir um novo projeto. Eu vou colocar aqui que eu não desejo informar o cliente, mas vocês podem fazer isso, porque é algo importante, até mesmo para sair no nome da sua folha de estudos, que eu vou mostrar logo depois. Eu vou colocar aqui o nome da GetPower, que é o nome da nossa empresa de energia solar. Qual que é a potência desejada? Eu preciso lá de 130 kWp, porque foi isso que a gente mostrou no primeiro momento.
eu venho aqui em adicionar e aí lá a gente tem algumas informações que a gente vai inserir nesse momento de fazer a cotação. O que a gente vai fazer? A gente primeiro, o fabricante do inversor, eu já vou deixar o Sungrow, tá? Eu não vou alterar. A tensão da rede lá é um trifásico 127/220, de acordo com aquilo que a gente avaliou previamente, tá, pessoal? Então a gente fez a visita nesse cliente, por isso que eu tenho essas informações. O módulo, a gente vai colocar lá o módulo de 340. Por que eu estou escolhendo o módulo de 340? Nesse caso, esse cliente não tem limitação de espaço. Então eu vou optar por um módulo que me dê um melhor preço por watt-pico, tá? Então é isso que eu estou buscando nesse momento. Aqui a gente está falando de um sistema que ele orçou, e aí tem esse fator de reajuste aqui. Ele orçou um sistema de 128,52, tá? Então eu vou seguir aqui para depois a gente voltar nesse assunto. O que eu vou avaliar aqui agora? Então, o limite que a gente conversou anteriormente é que o meu inversor, de acordo com a demanda contratada, como eu tenho uma demanda contratada de 100 kW, o meu inversor ele não pode ser um inversor de 110. O meu inversor ele tem que ser um inversor, quando eu somar eles, ou quando eu estiver analisando a potência dele, ele tem que ser no máximo 100. Então aqui, esse sistema, a princípio, ele não seria ideal para o meu projeto, tá? Então eu vou alterar, eu vou colocar um Sungrow, 2 Sungrows de 50. Beleza, e aí o que a gente vai avaliar? O Sungrow, eu simplesmente troquei um Sungrow de 110 por 2 de 50. Ah, Vitor, qual que é a perda nesse sentido? Você está perdendo 10 kW de inversor, porém você está travando a sua potência de acordo com a sua demanda, tá? A princípio a gente não tem que alterar nada aqui. Lá é um tipo de estrutura que é um telhado metálico, então eu vou inserir aqui telhado metálico. E beleza, a gente já tem aqui a informação do preço. Então quando eu clicar em salvar aqui, a gente já vai ter uma folha de dados onde a gente vai abordar sobre o sistema fotovoltaico. Então a gente está falando de um sistema que aqui foi cotado em 128,52 kWp, tá? E o valor dele foi 313.460. Então 313.460. Então isso já me deu insumos suficientes justamente para eu conseguir trabalhar com essa margem, tá? Justamente para poder levar os custos para o cliente. Então aqui a gente está trabalhando com 378 módulos, da Jinko de 340, 2 Sungrows de 50 que tem 5 MPPTs. Esses 5 MPPTs são fundamentais para que a gente tenha uma melhor divisão das strings, tá? Esse é assunto para outro vídeo, mas é importante comentar aqui. O que a gente vai olhar aqui? A parte de comissão, ART, integração, comissionamento são valores hipotéticos, tá? Mas que quando você entender quais são os seus custos, você vai colocar aqui. Eu só coloquei para vocês terem uma base, tá? Além disso, a gente sempre vai olhar aqui para os KPIs. Então, qual que é o lucro bruto? Qual que é a comissão se eu tiver um vendedor? Qual que é o lucro líquido? Qual que é o preço por quilowatt-pico? Isso daqui tem cada vez mais informações no mercado de quanto está custando, de quanto custa o quilowatt-pico, quanto custa o preço por quilowatt-pico. Então é importante a gente estar avaliando qual que é a taxa de juros. Então a gente sempre vai buscar uma taxa de juros de acordo com o cliente, tá? Isso daqui é uma taxa de juros hipotética. O que a gente vê no mercado é algo em torno de 1%, tá? É algo em torno de 1%. Isso é uma taxa mais plausível de mercado. E aqui a gente tem o nosso resumo final. A gente está falando de um sistema de aqui, só para lembrar, é um sistema de 130 kWp, para chegar em 130 kWp redondo, a gente vai solicitar para que a Forteleve nos passe esse projeto reajustado. Mas isso é algo simples, comercialmente fácil de lidar com eles. Isso não é publicação, isso não é um post patrocinado, um vídeo patrocinado, nada desse sentido. A gente só tem a Forteleve aqui como uma boa referência de uma empresa que sempre prestou um bom serviço para a gente, tá, pessoal? Então, esse é o número de módulos que a gente gostaria. Aqui estão todos os dados que você precisa na hora de apresentar. E aí a gente vai para a parte final, onde a gente vai entender
qual é o projeto. Então a gente vem aqui na parte de imprimir. Então aqui nessa proposta, nessa planilha, ela já sai com uma proposta, o que é algo muito bom para quem está principalmente começando, porque quando a gente começou a gente tinha um problema de que como a gente vai fazer um dimensionamento, o que deve conter numa proposta, será que isso está certo, será que aquilo está errado? Então a gente fez esse modelo, vocês vão poder alterar assim que vocês tiverem acesso à planilha, mas basicamente todas as informações pertinentes a um projeto de grupo A, ela está dentro aqui dessa planilha. E aí, assim que você finalizar, você vai ver que aqui já estão todos os dados que foram gerados através dessa planilha. Qual que é o percentual que você atende com esse projeto? Então você está atendendo 66% do consumo atual. Qual que vai ser o valor da conta de energia antes e depois do sistema fotovoltaico? Isso é de suma importância. Quantos são os módulos? Quantos módulos são? Qual que é a potência de cada módulo? Qual que é a marca do módulo que você está utilizando, do inversor, já está tudo aqui dentro. E aí, a parte de garantias e monitoramento. Então, o módulo tem 10 anos de garantia, são 5 anos de garantia do inversor, isso é algo que você também já deve saber. Serviços são 12 meses, isso é algo que depende muito de cada empresa. Aqui na Get Power, onde a gente tem uma empresa que faz exatamente aquilo que a gente está falando, a gente dá 12 meses. Então, se você quer uma referência, essa é uma boa referência para você. Tá? A questão de monitoramento, que é importante você passar para o seu cliente que o sistema é monitorado através de um aplicativo. A sua conta de energia, né, que é a conta de energia, na verdade, do cliente final. Então, quanto que é a conta de energia antes? Então, cada dado que está lá na fatura de energia, aqui tem um resumo riquíssimo em informação. O que o cliente vai conseguir abater, o que ele não vai, o que vai ficar de residual. Então, é muito importante a gente mostrar esses dados aqui para vocês. Além disso, existe aqui um resumo final do que seria um investimento, aquilo que você vai apresentar para o cliente. Tá? Então, para resumir essa aula, basicamente aquilo que você tem que olhar sempre, qual é a demanda contratada do cliente, quanto que ele está consumindo na ponta, fora a ponta. O cliente, um dado importante, o cliente está ultrapassando a demanda? Ah, Vitor, como é que eu olho isso? A gente sempre vai olhar aqui, aqui nesse histórico de consumo, basicamente todas as concessionárias têm. Você vê que esse é um cliente que tem 100 kW hora de demanda, 100 kW de demanda, perdão. E esse cliente ele tem sempre uma demanda abaixo daquilo que ele foi contratado. Então, não é necessário, nesse momento, fazer nenhum reajuste, porque esse cliente, nesse caso, ele comunicou que ele pretende aumentar as cargas instaladas no local. Então, não é necessário reduzir essa demanda contratada. Então, pessoal, basicamente, eu queria passar essa aula para vocês, porque eu julgo ser muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento sobre o dimensionamento do Grupo A, deixa aqui embaixo. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Deixa o like se você de fato gostou desse vídeo e nos ajude compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. Então é isso, pessoal. Agradeço o seu tempo e fique ligado que vem mais conteúdos por aí. Um forte abraço e tchau, tchau!